de Jesus Cristo, já estarei ministrando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 15, verso 11. Estarei fazendo a leitura da palavra do Senhor, a qual Deus colocou no meu coração, graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, estarei fazendo a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15 e verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso 11. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor que vem a falar a respeito do filho pródigo, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 15 e o verso 11. Glória a Deus. Estarei fazendo a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada, e tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e o matai. Então comemos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Graças a Deus, a palavra do Senhor. Deixe tomar assento. Palavra do Senhor bem conhecida, que vem falar a respeito do filho pródigo. Jesus, ele disse em
em uma parábola que um pai, ele tinha 2 filhos, e o filho mais jovem, ele foi ter com seu pai, e ele disse ao seu pai: pai, dai-me a minha parte da minha herança. Ali o pai, ele pegou ali a parte da herança que pertencia àquele filho e deu em suas mãos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, e nós vemos que este pai, ainda em vida, deu a parte da herança para o seu filho, e nós sabemos que a herança geralmente é quando o pai ou os pais falecem, mas ali aquele pai, para não ver o filho entristecido, ele coloca em suas mãos a sua parte da herança. Aquele filho, quem sabe, ele não se alegrava mais dentro da casa do seu pai. Aquele filho, quem sabe, não se encontrava mais alegre ali no seio familiar. Estava, quem sabe, enjoado de viver ali na fazenda e queria conhecer lugares novos, queria conhecer lugares diferentes, meus irmãos. E a Bíblia relata que assim ele faz. Ele pega uma grande quantia de dinheiro que o seu pai coloca em suas mãos e ele vai para uma terra distante, meus irmãos. E chegando lá, ele começa a gastar aquele dinheiro. Quem sabe agora ele começa a gastar com bebida, começa a gastar com jogos. A Bíblia relata que ele gasta o seu dinheiro dissolutamente, gastando com prostitutas, meus irmãos. Quem sabe ali agora ele faz muitas amizades, porque agora ele possuía grande quantia de dinheiro em suas mãos. E nós olhamos, meus irmãos, para a vida cotidiana, nós sabemos que o homem ou a mulher, quando tem dinheiro, quando tem posse, rapidamente ele tem muitos amigos. Todo mundo quer ser amigo de quem tem dinheiro, de quem tem riqueza. Todo mundo está convidando ele para algo. Sempre ele tem alguém o rodeando, meus irmãos. Mas infelizmente, quando o homem, quando a mulher está sem dinheiro, não tem condição financeira, rapidamente aqueles que se dizem amigo, eles se afastam. Rapidamente eles vão embora, porque não tem mais o que oferecer. Não pode, quem sabe, pagar bebida, não pode, quem sabe, pagar jogos, não pode pagar, quem sabe, prostituição. E ali aqueles falsos amigos rapidamente abandona aquele que está agora numa situação difícil, meus irmãos. No livro de Provérbios, meus irmãos, está escrito: ama o amigo em todo tempo, e na hora da dificuldade nasce o irmão. Só que aqui nós olhamos, meus irmãos, para a Bíblia Sagrada, e nós vemos que este jovem, ele não tinha verdadeiros amigos. Porque ali a Bíblia relata que um verdadeiro amigo, na hora da dificuldade, ele não abandona o seu irmão. Ele está ali para socorrer, ele está ali para resguardar o seu amigo. Quem sabe muitas vezes não é com condição financeira, mas com uma palavra, com um apoio, com um ombro amigo para poder conversar com aquela pessoa que está passando uma situação difícil, meus irmãos. E a Bíblia relata, meus irmãos, que ele vai gastando o seu dinheiro, gastando dissolutamente. Outrora, ele tinha uma vida boa, meus irmãos. Na casa do seu pai não lhe faltava nada, ali tinha boa comida, ali a casa era boa, ali tinha funcionários para servir a ele, ali ele estava protegido aos olhos de Deus e aos olhos da sua família, meus irmãos. E a Bíblia vem dizer que o tempo vai passando e o dinheiro vai se acabando, e uma grande fome, meus irmãos, ataca aquela cidade. Uma grande fome agora chega naquela cidade, meus irmãos. A cidade agora está passando por escassez de alimento, não se acha alimento, e tampouco não pode comprar, porque o dinheiro se acabou. Aquilo que veio fácil, agora também foi embora fácil, meus irmãos. E a Bíblia relata, Jesus disse que aquele jovem, quando ele se encontra numa situação de fome, de dificuldade, então agora ele vai trabalhar em uma propriedade cuidando de porcos, meus irmãos. Ele vai apacentar porcos. Aquele que era filho do patrão agora está trabalhando como funcionário, meus irmãos,
cuidando ali de porcos. E a Bíblia relata, meus irmãos, que a fome era muito grande. E ele chega ao ponto de querer comer as alfarrobas que eram lançadas aos porcos para eles comer. A fome era tanta, meus irmãos, que ele chega ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Você vê até onde o ponto o ser humano chega, meus irmãos. Você imagina o ponto que a pessoa, meus irmãos, que toma uma decisão errada, que ponto ele chega. Satanás, ele tem escravizado muitas vidas, meus irmãos, que até então vivia na presença de Deus e agora não vive mais na presença de Deus. Satanás tem escravizado. Quantos seres humanos Satanás tem escravizado na bebida, nas drogas, na prostituição, tem escravizado na homossexualidade, meus irmãos, tem lançado a pessoa para viver na sarjeta, para viver debaixo da ponte, para viver uma vida amargurada, uma vida terrível, meus irmãos. Quantos jovens, meus irmãos, quantos homens e mulheres têm sofrido nas garras do maligno, meus irmãos? Porque a Bíblia está escrito em Coríntios capítulo 4, verso 4, meus irmãos, está escrito que o Deus deste século é Satanás, e ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Deus, ele envia a sua palavra da verdade, como está escrito: santifica-te na verdade, porque a minha palavra é a verdade, diz o Senhor. Só que muitos têm rejeitado a palavra de Deus, meus irmãos. Ele não quer viver a obediência de Deus, ele quer viver da sua própria maneira, porque para servir a Deus tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar o adultério, tem que abandonar o vício, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar a homossexualidade, tem que abandonar a feitiçaria, a macumbaria, a magia negra. Para servir a Deus não é de qualquer maneira, para servir a Deus não é um pé no mundo e um pé no caminho de Deus, não pode estar cocheando em dois pensamentos. Quantas pessoas se afastou de Deus e ele está vivendo uma vida difícil, meus irmãos, porque automaticamente, quando afasta-se de Deus, quando deixa de obedecer os mandamentos de Deus, essa pessoa agora fica vulnerável a Satanás, e Satanás, ele leva essa pessoa ao último estágio, pior do que o que era antigamente, antes de servir a Deus, meus irmãos. E aqui a Bíblia vem falar a respeito deste jovem, para que hoje nós venhamos entender, dentro desta parábola, Jesus, ele fala por intermédio de parábola, para que eu e você venha entender o espiritual, meus irmãos. Porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados e potestades malignas, meus irmãos. A nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher, a nossa luta é contra Satanás e os seus ardis. Meus irmãos, aquele jovem, a fome era demais. Podemos imaginar que não era fome de um dia, 2 dias, quem sabe era fome de uma semana, de 15 dias, meus irmãos. Para ele querer comer a comida dos porcos, meus irmãos, veja onde ele chegou. Só que a Bíblia está escrito que ele queria comer, mas ele não podia comer, porque não deixavam ele comer aquela comida, meus irmãos. Tinha alguém ali sobre ele, encarregado sobre ele, meus irmãos, e ele queria comer, mas não deixava. E então ele caiu em si, e ali, quem sabe, ele começa a lembrar a vida que ele tinha na casa do seu pai, a vida que ele possuía quando vivia na obediência do seu pai, mas tomando a decisão errada, agora ele está sofrendo, porque está escrito também, meus irmãos, que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte, caminhos que levam a ceifar a vida do homem, a ceifar a vida da mulher, meus irmãos. Lá em Provérbios está escrito que há caminho que parece que é bom, mas é caminho mau, é caminho de morte e não é caminho de vida, porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, você não pode ir até Deus através de Tiago, através de Paulo, através de João, através de Maria, através de Aparecida,
vida. Você não vai até o Pai através do Padre Cício, nem através de Buda, nem Maomé. O único que pode te interceder a Deus, meus irmãos, é Jesus Cristo. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que é o único intermediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Maria não pode interceder por mim nem por você, Aparecida não pode interceder, os apóstolos não podem interceder, porque todos eles morreram, e eles estão aguardando o dia da ressurreição, meus irmãos. Porém, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que é o Cordeiro de Deus e também o leão da tribo de Judá. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é príncipe da paz. Não há outro, meus irmãos, não há outro caminho, não há dois caminhos. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, Ele não disse a igreja é o caminho, Jesus, Ele não disse o homem é o caminho ou a mulher é o caminho, mas Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna vem por intermédio de Jesus Cristo, meus irmãos. E a Bíblia relata, meus irmãos, que esse jovem, ele cai em si, ele se analisa, que ele estava pecando contra Deus e contra o seu Pai, porque a Bíblia está escrito, meus irmãos, que o quarto mandamento de Deus com promessa é honrar pai e mãe. Aquele que não honra pai e mãe, a Bíblia está escrito que ele desce à sepultura mais rápido. Ele desce à sepultura antes do dia marcado, meus irmãos. Só que também a Bíblia está escrito que aquele que obedece a Deus, aquele que obedece pai e mãe, os seus dias são acrescentados sobre a terra. Quem sabe você ainda é jovem, quem sabe você ainda tem seu paizinho, sua mãezinha, e você, quem sabe, não tem dado ouvido para ele ou para ela, e agora, quem sabe, está pensando: eles estão velhos, são quadrados, são antiquados, são ultrapassados, e você agora está todo para frente, está todo moderno, e você não ouve pai, não ouve mãe, e agora está entregue na bebida, está entregue nas drogas, e você não tem buscado a Deus, não tem feito um concerto com Deus, não tem reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu venho te falar: cuidado. Quem sabe a sua vida agora é curtir na balada, é curtir no baile funk, é curtir no forró. Quem sabe a sua vida é curtir nas festas. Toma muito cuidado, porque quem sabe Satanás pode usar alguém para te matar, com a facada, com um tiro, com a garrafada, passar o carro em cima de você. Satanás, ele não está preocupado com o dinheiro que você tem, Satanás não está preocupado com a casa que você tem, mas ele está preocupado com a alma que possui no seu corpo. Assim como Deus, ele se preocupa com a sua alma, Satanás também está interessado na sua alma, e ele não tem pressa. Satanás, ele não tem pressa para destruir um casamento, Satanás, ele não tem pressa para destruir uma família. Ele vai lançando os seus ardis devagarinho, é através dos olhares, é através do desejo, é através da língua a qual está falando coisas que não convêm, é através dos pensamentos, meus irmãos. Satanás, ele vai lançando sua seta, vai lançando sua semente. E quando vê o homem está na ruína, quando vê a mulher está na ruína, quando vê o homem está no pecado, a mulher está no pecado, e quando vê, meus irmãos, o homem e a mulher não tem força para voltar, não tem força para buscar a Deus. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, se afastou de Deus, se entregou nos vícios, se entregou no adultério, na prostituição, quem sabe agora está vivendo uma vida de depressão, pensando até mesmo em tirar a vida, colocar uma corda no pescoço, tomar veneno, colocar uma arma na cabeça e tirar a vida. Quem sabe você está dizendo: pregador, não tem mais jeito para a minha vida,
eu fiz muita coisa errada. Ei, eu venho te dizer que Jesus, ele não veio para condenar você, Jesus não veio para condenar a mim, Jesus, ele veio para salvar. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ei, pregar o Evangelho não é apenas dentro de um salão como este, chamado de igreja. Pregar o Evangelho é lá na rua, é na casa, é no trabalho, é nas vielas, é na praça. O verdadeiro Evangelho, meus irmãos, é pregar na rua, e em busca daquele que ninguém dá valor. É buscar, pregar para a prostituta, pregar para o assassino, pregar para o ladrão, pregar para o estuprador, pregar para todos aqueles que a sociedade descartou. Quantas pessoas, meus irmãos, foram descartadas da sociedade, do meio evangélico, porque não tem dinheiro, porque o foco hoje da maioria das igrejas é dinheiro, meus irmãos. E se você não tem dinheiro, não tem o que oferecer, muitas vezes você é descartado, muitas vezes você é desprezado. E aqui Jesus Cristo vem falar no mesmo capítulo, meus irmãos, capítulo 15 de Lucas. Jesus vem falar a respeito da ovelha perdida, e trazendo para os dias atuais, meus irmãos, quantas ovelhas têm se perdido à beira do caminho, quantas ovelhas têm sido desprezadas no meio evangélico, dentro das igrejas, e ele perdeu a força, não consegue mais buscar a Deus, e ninguém vai atrás dele. Pastor não vai atrás, presbítero não vai, diácono não vai, os irmãos que se diziam irmãos em Cristo não vai visitar, não vai socorrê-lo, e aquela ovelha não tem força, meus irmãos, para voltar a buscar a Deus, a servir a Deus. E muitos querem estar pregando nos grandes congressos, querem pregar nos grandes eventos, querem pregar nas igrejonas grandes, bonitas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é para poder ir em busca daquele que está caído, aquele que está morando na rua, e quem sabe foi abandonado pela família, quem sabe ele mesmo abandonou a família, entrou nos vícios. E quantos não têm ido em busca dessa ovelha que se perdeu? Jesus, ele disse: quando uma ovelha que se perdeu é encontrada, a grande alegria no céu. No céu há alegria, a festa, há júbilo pelos anjos de Deus, quando uma ovelha ela é encontrada, e ela volta para o braço do pastor, que é Jesus Cristo. Ela volta a servir a Deus, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, nós vemos que aquele jovem, ele vai em busca de voltar para a casa do seu pai. E a Bíblia relata que quando ele estava chegando no caminho da casa do seu pai, nós podemos entender que o seu pai a todo dia estava olhando aquele caminho, quem sabe ali esperando, pensando consigo mesmo: meu filho voltará com vida, o meu filho não vai morrer lá fora, não vai morrer nas drogas, não vai morrer na bebida, não vai morrer na prisão, ninguém vai tirar a vida dele, porque ali tinha um pai intercedendo, ali tinha um pai orando, ali tinha um pai que acreditava na vida daquele filho, que havia uma esperança em Deus, havia uma esperança que Deus não descartaria ele, meus irmãos. Quem sabe para a sociedade, olhando para o dia atual, a sociedade olha e fala: é um viciado, é um drogado, é isso, é aquilo. Mas Jesus, ele não tem um olhar de condenação, meus irmãos. Quando o homem diz que não serve para nada, Jesus, ele vem e ele recicla aquilo que havia sido lançado fora, aquilo que havia sido descartado. Jesus recicla, meus irmãos, e ele tira do entulho, ele tira do monturo, para se assentar com os grandes, para se assentar ao meio dos príncipes. Quando o homem condena, meus irmãos, Jesus, ele não condena, ele perdoa. Jesus, ele está esperando a mim e a você se colocar na presença dele, se humilhar, porque está escrito em 2 Crônicas 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, e sararei a tua terra. Mas quando, meus irmãos, Deus está falando que vai sarar a terra,
Deus não está falando de sarar o planeta Terra, nem mesmo o chão que é plantado, as hortaliças, as árvores. Deus está falando coisas espirituais, meus irmãos. Deus está falando que sararia esta terra que é o nosso coração. Como vimos em Mateus capítulo 13, Jesus, ele é o semeador, e ele saiu a semear, e uma semente cai à beira do caminho, e o maligno vem e arrebata a semente. Outra semente cai à beira dos espinhos, entre os espinhos, e ela não cresce, ela sufoca. Outra semente cai entre as pedras, e por não haver terra, a semente não germina e ela morre, meus irmãos. Mas outra semente cai em boa terra, que é um coração quebrantado. É dessa terra que a palavra de Deus está falando, e a palavra está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: eu estou à porta, a minha palavra tem sido anunciada, a minha palavra tem sido pregada. Só que como assim foi nos dias de Noé, que muitos não aceitaram a palavra, meus irmãos, da mesma forma está acontecendo nos dias de hoje. E eu venho te dizer, meus irmãos, aquele pai, quando ele olha aquele caminho, que ele vê o seu filho vindo, ele corre, ele abraça o seu filho. Ele não se importou que o seu filho estava, quem sabe, mal cheiroso, não se importou que a vestimenta estava fedendo, estava rasgando. Ele não se importou, ele foi correndo, abraçou o filho, beijou o seu rosto, mandou trazer a melhor vestimenta para vesti-lo, mandou trazer um anel, colocar nas suas mãos, mandou trazer sandálias novas, colocar em seus pés. E aqui nós vemos, meus irmãos, e acreditamos que tudo isso já estava preparado. Aquele pai já havia deixado guardado a sandália, a vestimenta, aquele anel. E aquele pai disse ao seu empregado: olha, mata o animal melhor que tiver, o mais gordo, e prepara, porque hoje nós vamos festejar, hoje nós vamos nos alegrar, porque o meu filho, ele estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e reviveu. Mas irmãos, quando o filho mais velho, ele vinha vindo, e ele escuta o som dos instrumentos, ele escuta as pessoas ali cantando, se alegrando. Quando ele chega perto, ele vê aquilo, ele não entende, ele não aceita com bons olhos, ele vai questionar seu pai. Ele diz: o que está acontecendo? E ali o pai disse: o seu irmão que estava perdido voltou, aquele que estava morto foi encontrado e reviveu. E ele disse: o Senhor nunca mandou matar nenhum cabrito para que eu viesse a festejar com meus irmãos, com meus amigos. Mas agora, vindo esse seu filho que desperdiçou toda a fazenda com as prostitutas, o Senhor manda matar o melhor animal para que viesse a festejar. Ele fica triste, meus irmãos. Quantas pessoas têm ficado tristes por você estar seguindo este bom caminho? Quantas pessoas têm interpretado mal e não fica contente por ter visto que você saiu da bebida, saiu do vício, quem sabe saiu da prostituição, e agora está vivendo na presença de Deus, está se levantando. Tem pessoas que não ficam contentes quando ele vê você na presença de Deus, quem sabe prosperando, porque Deus está te fazendo prosperar conforme o querer dele, e não por conta de barganha, como muitos têm ensinado. E se você pegar um envelope e colocar um dinheiro dentro, Deus vai te devolver 10 vezes mais, 100 vezes mais. Isso é mentira, meus irmãos. A prosperidade, ela só vem de Deus. Se Deus querer tornar o homem próspero, meus irmãos, ou a mulher próspera, Ele vai fazer acontecer. Mas servir a Deus não condiz nisso. Servir a Deus não se baseia em conseguir riqueza, meus irmãos. Servir a Deus não é por causa da riqueza, não é por causa daquilo que Ele pode nos dar, porque o Evangelho de Jesus não promete riqueza, o Evangelho de Jesus não promete casa, nem carro, nem fazenda, nem prosperidade. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem a promessa da salvação e da vida eterna.
Só que hoje muitos estão pregando a teologia da prosperidade, dizendo que se você fizer uma campanha de 7 semanas, uma campanha de 21 semanas, uma campanha de 40 semanas, Deus ele vai te honrar. Quando nós devemos honrar Deus, Deus ele já nos honrou, meus irmãos, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz por mim e por você. Você acha que foi barato o preço que foi pago? Não foi pago com ouro nem com prata. Ali a redenção da nossa vida, a redenção a qual nós estávamos condenados pelo pecado, meus irmãos, foi Jesus Cristo morrer naquela cruz. O preço foi muito caro. Está escrito que o valor de uma alma custa muito caro, nem toda a riqueza do mundo poderia pagar. E quantas pessoas têm corrido atrás de campanhas, têm corrido atrás de pregadores que revelam o CPF e revelam a placa do carro. Irmão, isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é contentar com aquilo que tem. O apóstolo Paulo deixou escrito em Timóteo capítulo 6, verso 6, ele disse: nada trouxemos para este mundo e nada também levaremos, tendo porém sustento e o que cobria nossas cabeças, tendo o que comer, tendo o que beber, tendo um teto sobre a nossa cabeça. Devemos ficar contentes com isso, meus irmãos. Enquanto os pregadores da teologia da prosperidade têm ensinado os crentes a buscar prosperidade, Jesus vem e diz para o jovem rico: venda tudo que você tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Jesus ele disse: aonde tiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o seu coração está na terra, o seu tesouro está na terra. Mas se o seu coração estiver no céu, o seu tesouro está no céu. Enquanto muitos vêm pregando prosperidade, Jesus vem e diz em Mateus 6, verso 33: buscai primeiro o reino de Deus. E para terminar, meus irmãos, o entendimento desta palavra, quem sabe até hoje muitos não têm entendido, meus irmãos. Esta parábola, Jesus, ele nos traz o entendimento que o filho pródigo, para hoje, não é aquele que sai de dentro de uma igreja. Tornar-se um filho pródigo, meus irmãos, vamos dizer assim, comparando a parábola, não é aquele que sai de uma igreja, de um salão como este, porque a igreja de Cristo, meus irmãos, não é um prédio, não é um salão. A igreja de Cristo são pessoas, meus irmãos. Jesus ele diz em Atos capítulo 20, verso 28, a qual ele mesmo comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Meus irmãos, a igreja de Cristo ela é espiritual, ela é um corpo místico, espalhado por todo o mundo. Não é um prédio, não é uma placa, não é um CNPJ, não é um nome que o homem inventou. Não, a igreja de Cristo somos nós, meus irmãos. Quando Deus enviar seu Filho amado para buscar a sua igreja, Ele não vai levar esse prédio, não vai levar essas paredes, nem esses objetos aqui, meus irmãos. Ele vai levar todo aquele que tem vivido a palavra. Essa é a igreja de Cristo. Muitos, meus irmãos, têm dito assim: o filho pródigo é aquele que sai da igreja. Não, o filho pródigo é aquele que sai da igreja, mas não a igreja de 4 paredes como esta, mas a igreja de Cristo. Quando a pessoa deixa de obedecer os mandamentos de Deus, então assim ele se torna um filho pródigo, ele se torna um filho rebelde, ele se torna uma pessoa a qual ele é falta de juízo, meus irmãos. Não há coisa melhor do que servir a Deus, não há coisa melhor do que servir ao nosso Deus. Está escrito que é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 anos lá fora. Ei, se você está afastado de Deus, aonde você estiver aí, se você pode se ajoelhar, ou se você pode mesmo em pé, faça um concerto com Deus. Se conserta com Deus, meu irmão, minha irmã, você que quem sabe antes servia a Deus, buscava a Deus e agora está vivendo na prática do pecado. Mas muitos vão dizer: não, irmão, eu vou esperar parar de beber, parar de prostituir, parar de estar nos vícios. Não, venha da maneira que você está,
E aí Deus ele vai te libertar, Deus ele vai te purificar. Onde você está mesmo, em seu coração, faça um concerto com Deus. Reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Onde você está, reconhece Jesus como seu Salvador, homem. Reconhece Jesus como seu Salvador, mulher. Aonde você estiver, você pode fazer isso. Muitos dizem: nós temos que aceitar Jesus. Não é nós que precisamos aceitar, porque Ele já nos aceitou. Mas sim, nós temos que receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a palavra do Senhor vem falar a respeito do filho pródigo. Todo aquele que se afastou dos caminhos de Deus, que não segue mais os mandamentos de Deus, esse tem se tornado filho pródigo. E assim como aquele pai estava de braços abertos esperando o filho pródigo voltar, assim o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele também está esperando você voltar para Ele, de braços abertos. E Ele não vai lançar em seu rosto, Ele não vai te humilhar, Ele não vai te julgar por aquilo que você fez, mas Ele vai te perdoar. Assim, quando o homem reconhece e se humilha na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele não vai lançar o teu pecado em teu rosto, mas Ele vai lançar no mar do esquecimento. Então até aqui é onde a palavra de Deus o Senhor colocou em meu coração. Eu quero convidar aqui à frente o irmão Sebastião, a irmã Cida. Vamos cantar o último louvor aqui, a minha esposa, todos aqui à frente. Vamos cantar um louvor para encerrarmos esta ministração da palavra de Deus. Nós tínhamos cantado no começo, mas deu problema ali, não gravou, e agora estaremos cantando. Pode vir aqui para frente. Aqui estamos reunidos, meus irmãos, na Igreja de Deus, Casa de Oração, em Paranavaí, localizada aqui no Jardim Simone, meus irmãos. Você é o nosso convidado toda terça e sábado às 7h30. Estarei cantando o hino 3 da harpa, Plena Paz e Santo Gozo. Você que sabe, puder acompanhar. Graças a Deus. O hino 3 da harpa. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma, creio, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias
Senhor nosso Deus e Pai, colocamos aqui mais uma vez, Senhor, essa intercessão a Ti, meu Deus. Agradeço a Ti, ó Pai, pela vida do irmão Sebastião, a vida da irmã Cida, a vida da minha esposa aqui também, meu Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esta comunhão na Sua presença. Sim, ó Deus amado, alcança vidas, meu Deus, trazendo, Senhor, junto para o Teu caminho, da Tua verdade. Ó Senhor amado, todo impedimento venha cair por terra. Senhor amado, toda macumbaria, toda feitiçaria, toda obra maligna que venha se levantar contra este ministério, contra a Tua palavra, contra a vida do Teu servo, em nome de Jesus, meu Deus, eu Te peço pela nossa família. Liberta, Senhor, do vício, liberta da idolatria, liberta da escravidão do maligno. Sim, meu Deus, eu Te clamo, envia vidas aqui, Senhor, para juntos Te adorarmos neste lugar, meu Deus amado. Ó Deus de glória, Deus de maravilha, obrigado pela Tua presença, meu Deus, aqui neste lugar. Sim, ó Pai amado, nós cremos que o Senhor está neste lugar, ó Pai. Alcance o vizinho da esquerda, da direita, da frente, do fundo. Te clamo por essa vida que está assistindo essa ministração da palavra. Senhor, se é a Tua vontade curar, meu Deus, toca no osso, toca nos músculos, toca no alto da cabeça, a planta dos pés. Liberta, meu Deus, todo aquele que está oprimido pelas garras do maligno, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo amém e amém. Está encerrado em nome de Jesus.